saírem fora. Minhas senhoras, meus senhores, muito boa noite. Excelência, senhor Presidente, vamos dar início, neste momento, à comunicação à nação de Vossa Excelência, senhor Presidente, no âmbito da situação de calamidade pública em vigor no país. Nestes termos, Excelência, tenha bondade. Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, no passado dia 24 de junho, portanto, há sensivelmente 3 semanas, anunciamos com grande preocupação a iminência da terceira vaga da Covid-19 no nosso país. Dissemos que seria uma vaga mais agressiva e mais violenta que as 2 anteriores. Na altura, alertamos que nas semanas subsequentes poderíamos viver circunstâncias de grande aflição e que as medidas então anunciadas poderiam ter de ser agravadas de acordo com a evolução da situação epidemiológica. Desde então, testemunhamos a eclosão e evolução da terceira vaga entre nós, resultante de uma combinação de fatores, entre eles o rápido alastramento de múltiplas variantes mais transmissíveis e o baixo nível de vacinação em Moçambique. A terceira vaga da pandemia ocorre no contexto da disseminação da variante Delta do vírus na nossa região e no mundo inteiro. Esta variante é muito transmissível e por isso exige maior rigor no cumprimento das medidas de prevenção. Nas 3 últimas semanas registramos com grande preocupação o aumento rápido de novas infecções, internamentos e óbitos. Nos primeiros 15 dias do mês de julho, portanto este mês, os primeiros 15 dias, registramos 18.511 casos da Covid-19, um número 3 vezes superior, portanto, como no anterior era 5.615 casos registrados em todo o mês de junho. Todo o mês de junho, 5,6, mas agora, metade de julho, 3 vezes isso. Ainda durante os primeiros 15 do mês de julho, 810 pessoas foram internadas nos centros de tratamento da Covid em todo o país. O dobro das 377 pessoas internadas no mês todo de junho. Com muita tristeza, 179 moçambicanos já perderam a vida devido à Covid-19 só no mês de julho. Portanto, estamos no meio. Um número muito superior aos 45 compatriotas que perderam devido ao Covid-19 no mês de junho. Nos primeiros 15 dias do mês de julho, período que marca o início da terceira vaga no país, registramos uma média de 1.234 casos por dia. Este número é significativamente maior do que a média de 739 casos diários registrados durante o pico da segunda vaga em fevereiro. Situação similar verifica-se em relação aos internamentos. O número diário de doentes hospitalizados já supera em grande medida aquele registrado durante o pico da segunda vaga. Em 4 províncias, nomeadamente Tete, Sofala, província de Maputo, cidade de Maputo, a situação de casos de internamento já é de alerta máxima.
A região metropolitana do Grande Maputo, com uma taxa de ocupação de camas de 49%, significa que apenas metade das camas reservadas para doentes com Covid-19 estão ainda disponíveis, apresenta a situação mais grave. Se esta tendência de agravamento persistir, o nosso país poderá atravessar momentos de extrema dificuldade. Corremos o risco de esgotamento da capacidade de resposta do setor de saúde, incluindo a provisão de oxigênio para tratar os doentes internados, disponibilidade de testes PCR, de equipamento de proteção, entre outros. Vivemos neste momento uma aceleração da transmissão do novo coronavírus no contexto de terceira vaga da pandemia. Até hoje, o nosso país tem 94.773 casos de Covid-19 confirmados, dos quais 74.392, isto é, 79,6%, está totalmente recuperados. No entanto, nós não podemos nos vangloriar com isso, porque já estivemos com a recuperação até acima de 90%. Temos um total de 18.000 casos ativos, o que corresponde a 19,3% do total de casos, e infelizmente perdemos 1.033 filhos desta pátria, 1,1% do total de casos, quando não deveríamos ter perdido nenhum nosso compatriota. Importa aqui referir que estas mortes ocorrem em todas as províncias. Dados até parte de manhã, que acredito que pode variar o número, tivemos 6 óbitos desde que a pandemia começou na província de Niassa, 12 em Cabo Delgado, 23 óbitos em Nampula, 22 óbitos na Zambésia, 34 em Tete, 35 em Sofala, 14 em Manica, 15 em Inhambane, 24 em Gaza, 82 óbitos na província de Maputo e 767 da cidade de Maputo, o ponto de convergência de muitos contactos. Também tem muitos hospitais, porque há vezes que as pessoas que vêm de outras províncias habitam aqui na cidade. Como podemos ver, à semelhança do que se verifica em outros países, esta é mais grave do que a segunda vaga. Em alguns países da nossa região, já se vive uma situação crítica, com registro de óbitos por sobrecarga do sistema de saúde e indisponibilidade de oxigênio. Portanto, a pessoa está aí, tem ventilador, tem que respirar com oxigênio, mas não há oxigênio. Não queremos que o nosso país atinja esse estágio. Na última terça-feira, o continente africano ultrapassou a fasquia dos 6 milhões de casos de Covid-19, estando imersa nesta terceira vaga que é bastante agressiva, ao mesmo tempo que o continente está muito atrasado na vacinação em comparação com outros quadrantes do mundo. Compatriotas, a pandemia da Covid-19 está longe do fim. Continua a matar e está a matar em todas as províncias, como acabamos de demonstrar. Hoje, já não falamos só de adultos infectados ou afetados, mas falamos também das nossas crianças. Há cada vez um maior número de crianças a testarem positivo a Covid-19 e alguns a perderem a vida. Mas também se registram mortes assinaláveis de jovens na faixa dos 20 anos.
Aqueles 20 que perdemos ontem, tem lá jovens nessa faixa da idade. Já não se trata de discutir sobre quem tem ou não razão dos passos que estamos a dar. Todos juntos somos chamados a proteger a nossa saúde, a nossa economia, a nossa forma de estar, dando o nosso máximo, consentindo os sacrifícios necessários para impedir o alastramento desta intensidade, desta terceira vaga. Moçambicanas, moçambicanos, a deterioração da situação epidemiológica no nosso país implica a necessidade de reforçarmos as medidas que convoquem a nossa consciência, a consciência de todos, e reajustarmos as medidas restritivas. Temos que impedir que a Covid-19 leve as nossas vidas. De forma que não seja preciso o recurso sempre às medidas proibitivas, a níveis demasiado apertados, precisamos de aumentar a nossa capacidade de comunicação, usando todos os meios possíveis. Nós, quando estamos no campo, nós estamos na escola, nós estamos na fábrica, temos que encontrar a comunicação conveniente para podermos todos falarmos a mesma linguagem e compreendermos o que está-se a falar. Há a necessidade de aumentar a fiscalização e a monitoria. Precisamos de ser todos vigilantes, denunciando aquele que deliberadamente não cumpre com o protocolo sanitário. Os que não observam período de quarentena e de isolamento, mesmo sabendo que o devem fazer. Ultimamente está muito frequente. No início, alguém era informado que está positivo, testou positivo Covid, e ficava em casa 14 dias, e depois sempre em contato. E mesmo em casa ficava isolado. Agora já não. Sabem e andam. Ou quando estão em casa, estão com os outros familiares. No que tange às medidas restritivas, elas surgem tendo em conta a situação dos indicadores epidemiológicos e de monitoria da resposta do Sistema Nacional de Saúde, que colocam o país no nível 4 dos 5 existentes, ou seja, mais 2 níveis de onde estávamos há exatamente 21 dias da nossa última comunicação à nação. Portanto, os níveis totais são 5. Nós estivemos no nível 2, mas agora, de repente, saltamos para o nível 4. Portanto, não falta mais nada, lá para cima falta só 1. Consideramos indicadores epidemiológicos os seguintes parâmetros. 1, a taxa de positividade. Portanto, aquilo quando vê, se testamos 100, quantos estão positivos a Covid-19? 2, a taxa de ocupação de camas nos cuidados intensivos. Já falei da outra vez que poderá alguém ir ao hospital e os médicos disponíveis, mas depois não há de haver espaço para poder hospitalizá-lo. E eticamente não se pode tirar o paciente que está lá e que está a ser tratado para poder ser substituído por outro. E como que se resolve esse problema? 3, como parâmetro ou indicador, é a disponibilidade de testes de PCR. Não somos tão ricos com muita disponibilidade para conseguirmos testar toda a gente na dimensão como a doença está agora a ocorrer. 4, disponibilidade de equipamento de proteção individual. Isto tem que estar claro, os enfermeiros, os médicos, os técnicos precisam de equipamento individual. E normalmente é descartável. Depois de estar no hospital vestido, atender pessoas, ou 5 ou 6, por vezes a pessoa só um doente. Se ele cada ir para casa, no dia seguinte não coloca aquilo. E passaremos a não ter esse material. 5, incidência cumulativa de casos. Portanto, os casos, quando são muitos, até a gestão própria é difícil.
Vimos no início, quando eram 20 pessoas, o serviço de saúde conseguia contactar até telefonicamente como que acordou, onde que está, mas agora, militar por dia, o sistema por si só não está a suportar. Bem, aquilo que temos que ter em conta, a necessidade de mitigar a intensidade da terceira vaga e de prevenir os seus impactos mais negativos. C, a necessidade de prosseguir com as aulas presenciais do maior número possível de instituições e D, contínuo pouco empenho dos moçambicanos na observância das medidas de prevenção e combate a esta pandemia. Do encontro que acabamos de ter com os governadores provinciais e o presidente do município de Maputo, todos foram unânimes ao considerar que se verifica um incumprimento generalizado do decreto em vigor. Prevalecem aglomerações, falta de distanciamento e mobilidade de pessoas sem motivos aplausíveis. Alguns não acreditam que a doença existe e reina um ambiente assustador de desinformação. O consumo excessivo de álcool não contribui para a tomada da consciência sobre os prejuízos que se correm. Os grandes focos da contaminação continuam a ser mercados, as paragens, os transportes públicos, os sítios onde fazemos, mesmo nos centros comerciais, onde fazemos grandes filas, mas sem obedecer o distanciamento. Ainda se verifica a prática de futebol nos níveis interditos em muitos bairros. A presença de crianças nos mercados, quando no mercado mandamos a criança para ir comprar o peixe ou o sal, ou então a criança está na banca da mãe ou da tia a vender. Mas o mais agravante, as mães que levam bebês recém-nascidos aos locais de risco, incluindo nos mercados. Os restaurantes não cumprem o comando de distanciamento e continuam a ser realizadas festas nos quintais ou outros sítios às escondidas. As enchentes nos centros comerciais não são reguladas e, em muitos casos, as medidas de desinfecção, aquelas que no início eram frequentes dos espaços comuns, já não se verificam. Compatriotas, ouvida a Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, outras sensibilidades de interesse nacional, decidimos manter as medidas do Decreto número 42/2021, de 24 de junho de 2021, por mais um período de 30 dias. Ainda não chegamos agora, mas a partir de hoje, na data que eu vou dizer, começam novos 30 dias, com as seguintes alterações. 1. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem apresentar um comprovativo de teste de reação em cadeia da polimerase PCR com resultado negativo ao SARS-CoV-2 realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida, mesmo que ostentem o cartão de vacinação, ficando isentos, neste caso, se trouxerem o teste do regime de quarentena, estarão isentos. 2. A validade do teste de PCR para SARS-CoV-2 passa a ser de 7 dias, contados a partir da data da colheita da amostra e não de 14 dias como anteriormente. 3. Ficam isentas de apresentar o teste de Covid-19 ao entrar no território nacional as crianças dos 0 aos 5 anos de idade,
Antes, o limite máximo de idade era de 11 anos. Isso, como eu disse, muitas crianças agora já estão a testar positivo. 4. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares de duas para uma pessoa por dia para cada doente. 5. Estão sujeitos à proteção especial os cidadãos em risco de contágio de Covid-19, nomeadamente com idade igual ou superior a 60 anos. Anteriormente o limite era de 65 anos. Sabiam que todos diziam que a classe de risco eram as pessoas mais idosas, mas agora, como estamos a ver, estamos a reduzir até crianças, jovens são muitos. As gestantes com gravidez de risco e as que estejam a trabalhar em locais considerados de alto risco de contaminação, as comprovadas pelas unidades sanitárias. Pronto, o fato de ser gestante não quer dizer que está doente ou está em risco. Pode ir corretamente ir dar aulas, ou pode ir ao escritório fazer uma outra coisa, mas se unidades sanitárias comprovarem que está de risco, passa a esta classe. Como eu estava a dizer, aqui vale a pena que temos o Estado a registrar casos de gestantes que pura e simplesmente não se fazem presente aos seus locais de trabalho, embora saudáveis e com condições de prática do distanciamento físico. 6. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais por via da pré-marcação: bilhete de identidade, carta de condução, passaporte, documento de identificação e residência para estrangeiros e vistos temporários e verbete do despacho de importação de veículo automóvel. 7. Com exceção do passaporte, todos os documentos referidos, quando caducados, são considerados válidos até 30 de agosto de 2021. Passaporte, nós não podemos dizer que são válidos, porque se alguém está a sair de Moçambique, vai para outro país, se está fora de prazo, lá vai ter dificuldade de poder entrar. 8. São suspensas as aulas presenciais nas instituições do ensino primário, secundário, técnico profissional, formação de professores, formação profissional e ensino superior por um período de 30 dias nos seguintes locais: cidade de Maputo, Xai-Xai, cidade de Inhambane, Beira, Chimoio, Tete e Dondo. Na área metropolitana do Grande Maputo, incluindo a Vila da Manhissa. Portanto, a área metropolitana toda também não vai ter aulas e também vamos incluir Manhissa. 9. Mantém-se autorizada a retoma das aulas presenciais nos restantes locais não mencionados. 10. A introdução das aulas não presenciais não prejudica os alunos e estudantes que não possam aderir a esse formato, ficando salvaguardado que, quando da retoma, o lecionamento dos conteúdos temáticos retrocederá a data de entrada em vigor do decreto a ser publicado. 11º, é suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional por um período de 30 dias. 12º, mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 21 às 4 e não das 22, como anteriormente, mas desta vez em todas as capitais provinciais, todas as cidades, em todos os municípios e em todas as vilas do território nacional. Vilas, aquilo que é vila também está. 13º,
São encerrados os cultos, celebrações religiosas, conferências e reuniões por 30 dias em todo o território nacional. Há aqui questionamento, às vezes, diz, mas o culto depois de escolas. A questão de escola tem que ser visto também na ocupação, na retenção da criança. Os casos que surgiram em algumas cidades, até grande parte são funcionários ou mesmo docentes, com algumas crianças, mas um número reduzido. Mas o receio é o mesmo, que liberta a criança, depois nem sequer em casa fica, vão mandar para o mercado, vai fazer outra coisa. Então, quando está na escola, aqueles dias que fica, 2 ou 3, mas fica pelo menos retido algum tempo, e isso ajuda um pouco para gerirmos a movimentação das nossas crianças. E não só, outras razões já tínhamos explicado quando retomamos as aulas. É interdito o uso de teatros, casinos e cinemas, bem como os espetáculos organizados nos centros culturais, auditórios e similares. 15. São interditos todos os eventos sociais privados, independentemente do local da sua realização, exceptuando-se a realização de casamentos civis e religiosos, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas no ato de assinatura, estando as respectivas celebrações festivas interditas. Assinatura foi para casa. Agora, aqui nós vamos ficar atentos também, não vamos ver as mesmas pessoas a casar todos os dias. Todos os dias estão a assinar, isso, e vai ficar claro que é aproveitamento, e neste caso até a lei própria acusa que... 16. As reuniões em instituições públicas e privadas não deverão exceder as 15 pessoas em espaços fechados e 30 pessoas em espaços abertos, não excedendo 20% da capacidade local, em observância rigorosa das medidas de prevenção da Covid-19. Não são permanentes e os serviços de fiscalização vão ter em conta isso. 17. São permitidos como exceção as reuniões ou eventos do Estado, cujo número de participantes não deve exceder a 80 pessoas, desde que devidamente justificados, não sempre. E nós vamos ver. Não? Vai se compreender se uma conferência, e mesmo esse, não sei, vamos ver. 13º, ou 18º, é reduzido o número máximo de participantes nas realizações de velórios e cerimônias fúnebres para 20 pessoas. Sabemos que é difícil, mas vamos fazer o esforço. O nosso ente querido vai compreender que não é o problema de vontade e há muitas formas de o acompanhar. 19. O número de participantes de velórios e cerimônias fúnebres de óbitos de Covid-19 não deve exceder 10 pessoas. 20. Mantém-se autorizada a reabertura de museus, galerias e similares, não devendo estes exceder 20% da capacidade máxima do local, quando anteriormente a capacidade permitida era de 30%. 21. É interdita a utilização das piscinas públicas, com a exceção dos estabelecimentos hoteleiros para o uso exclusivo dos hóspedes, que não devem exceder 15% da sua capacidade máxima, quando anteriormente a capacidade permitida era 30%. 22. São interditos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos
provinciais. Aqui não conseguimos controlar, tínhamos dado esse comando para podermos treinar, para começar a competir, mas mesmo assim até competir não começaram, significa que os clubes não estão organizados ainda. Mas neste caso concreto usa o termo treinos, pois com muito público, isso em todos os campos a gente vê, incluindo eu próprio já vi muitos campos, aqui na cidade também. Então vamos primeiro esperar, não é porque queremos, mas não se consegue gerir as emoções. A autorização para a prática dos treinos das seleções e equipas nacionais com compromissos internacionais sob supervisão estrita da Comissão de Controle e Monitoria das medidas de contenção da propagação da Covid-19 no desporto. É uma comissão que foi criada e saudamos essa vontade de controlar as coisas. 24 são encerrados os ginásios das classes polivalentes de grande e de média dimensão, excepto para atender às questões terapêuticas devidamente comprovadas. 25. Mantém-se a prática do desporto de alta competição, individual e coletivo, sem presença do público, desde que os atletas sejam vacinados e cumpram rigorosamente o protocolo sanitário, incluindo a testagem semanal. 26. É introduzido o horário excepcional para o funcionamento das instituições públicas, que é das 8 horas às 14, excetuando as instituições de ensino e outras cuja natureza da sua atividade profissional não se adequa, como é o caso dos serviços essenciais na persecução do interesse público. Agora o horário era 7h30 para 15h30. E aqui gostaríamos que o setor privado também contribuísse dessa sua contribuição, estipulando o horário. Aqui falei para os serviços públicos. Portanto, vamos reduzir e compactar, e essa redução ajuda, incluindo a recolha era às 22, mas agora é 21, e saiu 1h30 antes do serviço, tem algum tempo, e as outras medidas que vão seguir também reduzindo, já há de ter mais um tempinho para ir ao mercado, etc. Também vamos tentar descongestionar um pouco o tráfego nessas horas. 27. É reduzido o horário de funcionamento dos centros comerciais para das 9 horas às 16 horas, de segunda-feira a sábado, deixando encerrar às 18, como acontecia, e das 9 às 13, aos domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, deixando aquilo às 17 horas. Compensem o tempo, evitem frequentar muitas vezes, não é sempre ir comprar uma coisa tendo capacidade de conseguir de uma vez aquilo que pode poupar mais. 28. É reduzido o horário de funcionamento de todos os bottle stores, independentemente da sua localização. Passam a adotar o horário das 9 às 13, permanecendo encerrados os domingos. Domingo não abre, feriados não abre, e nos dias de tolerância de ponto. Há umas outras casas, alguns armazéns que vendem bebidas. Por favor, observem também este comando. Isso é para nós e para os vossos clientes. 29. É reduzido o horário de funcionamento dos serviços de restauração, takeaway e serviços de entrega ao domicílio, passando a abrir 6 horas e a encerrar às 18 horas, quando anteriormente encerravam às 20. Portanto, às 18 horas fechou. E temos tempo para as 21 horas pegar meios de transporte para o que usa.
30. É reduzido o horário de funcionamento das barracas de venda de produtos alimentares, que devem funcionar das 6 às 17, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas. Agora, se alguém continua a transformar a casa dele, o quintal dele em barraca, não sei. Barraca é uma coisa, agora um senhor com a família, com as crianças, transforma a casa barraca lá dentro do quintal, não há sossego nenhum, só porque está a fugir uma norma. 31. É reduzido o horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo as lojas de conveniência, passando das 5 horas, precisam pão às 5, às 18 horas. 32. O Ministério dos Transportes e Comunicações deve definir o limite máximo da capacidade da lotação do veículo de passageiros a bordo em transportes coletivos, públicos, privados, nos moldes rodoviários, ferroviários, marítimo, fluvial e aéreo, conforme a configuração do meio. Não quisemos aqui amarrar muito, mas aqui também estamos a dar o sinal de que tem que haver controle. Aos autocarros, quando a gente diz até lotação 100% pode-se autorizar, mas depois tem aqueles que ficam pelo meio, e se estão no meio, depois, em vez de assegurar 1 ou 2, 3, 4 pessoas, são 5, 6 pessoas, depois não se perde esse controle. O Ministério terá que estar rigoroso nisto. 33. O Ministério, que superintende a área dos transportes, em conjugação de esforços com os municípios, deve ainda garantir a desinfecção dos terminais, sendo que a desinfecção dos passageiros e dos autocarros são obrigatórios e são da responsabilidade dos seus proprietários. E 34. Apenas é permitida a visita de uma pessoa por mês por cada recluso. Não por serem reclusos, mas pelo regime que vive, não gostaríamos que fôssemos prejudicar. Nós estamos muito em movimentos, eles estão estacionários, podem ficar muito tempo sem esse problema, mas os que levam vão, mas depois podem prejudicar. Todas estas medidas que acabamos de anunciar devem ser implementadas em estrita observância dos protocolos sanitários. Moçambicanas, moçambicanos, compatriotas. As vacinas contra a Covid-19 oferecem proteção contra as formas mais graves da doença e previnem a mortalidade. Por isso, a vacinação contra a Covid-19 é uma das prioridades do governo de Moçambique. Iniciamos a vacinação contra a Covid em março deste ano, priorizando os trabalhadores da linha da frente e os grupos mais vulneráveis. Apelamos a todos os moçambicanos que tiveram a oportunidade de fazer a primeira dose da vacina para se apresentarem nos postos de vacinação para receber a segunda. As vacinas que estamos a administrar neste momento só oferecem proteção após a aplicação de 2 doses. Neste caso, já disseram, são 21 dias, já os enfermeiros já disseram, e está marcado no talão de cada um, portanto, no caderneta. Queremos aproveitar esta oportunidade para comunicar que está garantida a aquisição pelo governo de Moçambique 11 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que poderão estar em Moçambique neste mês de julho e de agosto próximo, portanto, esse intervalo. Com a chegada destas vacinas nas próximas semanas, será intensificada a campanha de vacinação. Até o final de 2021, uma grande parte da população moçambicana elegível será imunizada contra a Covid-19. Esta vacinação em massa irá permitir ao nosso país uma transição segura e gradual para uma situação próxima à normalidade. Uma vez mais, o sucesso da transição irá depender da colaboração e ação solidária de todos nós,
apelamos a todos para que adiram ao programa de vacinação conforme o cronograma definido no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Enquanto decorre a vacinação e o processo de transição, que poderá levar vários meses, poderemos ainda precisar de aplicar com rigor medidas de restrição proporcionais à situação epidemiológica do país. Aqui dizer uma coisa, mesmo aqueles vacinados conseguem ficar infectados, há casos, conseguem ficar, mas têm resistência, estão imunizados, previnem a mortalidade. Mas esses mesmos podem transmitir aos outros. Porque se acha que você está vacinado, está livre, está a carregar o vírus para aquele que ainda não teve a oportunidade de vacinar. Então temos que continuar a proteger a nossa nação. Como dizia, pedimos a colaboração de todos os moçambicanos e moçambicanas neste processo de avanços e recuos que visa preservar a integridade do nosso tecido social e econômico. Moçambicanas, moçambicanos, a situação é grave. Esta terceira vaga requer de nós uma profunda mudança de atitude e atuação. É a vida dos nossos filhos que está em jogo. Cabe a cada um de nós refletir sobre o futuro que quer reservar às nossas crianças, as nossas flores que correm o risco de murchar por causa da nossa atitude imprudente como país, como pais e como mães. A situação em que nos encontramos aconselha-nos fortemente que evitemos os nossos convívios e eventos sociais privados. As medidas que hoje anunciamos terão um impacto positivo na situação epidemiológica do nosso país. Este impacto irá acontecer de forma gradual ao longo dos próximos dias. Podem dizer, mas por que o Presidente não deixou 15 dias? Nós temos que ter um intervalo necessário para poder matar o jogo, neste caso concreto, ter o tempo para que a contaminação ou a infecção possa ser controlada, não por precipitação. Mesmo assim, as próximas semanas poderão ser difíceis para todos nós. Quanto melhor e mais conscientemente cumprirmos as medidas de prevenção, mais cedo terminará a terceira vaga da pandemia. Enquanto durar a terceira vaga, os nossos profissionais de saúde, que são da linha da frente, carregarão o maior fardo dos efeitos da pandemia. A todos estes, não nos cansaremos de dizer que vai o nosso reconhecimento especial e profundo. Nos próximos meses, teremos de caminhar com um misto de realismo e esperança. Seremos também guiados pela esperança no espírito solidário e responsável do povo moçambicano. A vacinação progressiva, que irá abranger milhões de moçambicanos ainda este ano, poderá nos dar o alento da proximidade da transição para a normalidade. A nossa vivência no último ano e meio e a experiência dos outros países mostram que o sucesso da resposta contra a pandemia Covid-19 depende essencialmente do engajamento de toda a sociedade. Queremos saudar o envolvimento do setor privado no processo de vacinação, agindo em parceria com o governo de acordo com o Plano Nacional de Vacinação. Queremos saudar ainda o setor da cultura e turismo e os seus intervenientes, uma das classes que mais se ressente dos efeitos da pandemia, aos mais diversos níveis, pela sua resiliência e pela capacidade de se reinventar. Este eixo prioritário, eu reconheço, a classe da cultura, que mobiliza, que leva a mensagem à população, esses que por vezes
sem meios, sem capacidade suficiente de fazer daquilo que eles fazem. Por isso que digo que conseguem reinventar. Tem sido, de longe, o mais prejudicado desde a notificação do primeiro caso da pandemia de Covid no nosso país, a 22 de março de 2021. Estamos confiantes que juntos, todas as moçambicanas e os moçambicanos, encontraremos o melhor caminho para ultrapassar a pandemia da Covid-19. Como fizemos nas ocasiões anteriores, não vamos agir com medo. Vamos agir com consciência e prudência. Consciência do que queremos salvaguardar, incluindo os nossos filhos, e prudência observando as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Compatriotas, o presente decreto tem a vigência, como disse, de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas do dia 17 de julho de 2021. No entanto, em função da evolução da pandemia, que tanto depende do nosso comportamento, as medidas poderão ser revistas 15 dias depois da sua implementação. Muito obrigado pela atenção, queridos moçambicanos. Muito obrigado.